Estamos de volta e olha só, gente, as redes sociais estão a cada dia mais presentes na nossa vida, né? Mas você sabe quais são as responsabilidades de cada usuário e sobre a liberdade e a manifestação de pensamentos? Esse é o nosso assunto dessa tarde. A gente vai conversar aqui com o advogado Rodrigo Saldanha. Ele está aqui, vai tirar nossas dúvidas e, claro, as dúvidas de vocês de casa também. Então, fiquem ligadinhos aqui com a gente que esse papo vai render, né? Pelo lugar, boa tarde, Rodrigo. Bem-vindo aqui ao nosso Ver Mais falar um pouquinho para a gente de um assunto que ultimamente estão se falando tanto e é bom a gente ficar atento também, né? Com certeza. E ainda mais nesse momento em que nós temos aí uma grande expansão do uso das redes sociais, né? Hoje você pega as pessoas e elas estão cada dia mais utilizando o aplicativo, o celular, né? Você tinha antigamente uma rede social, hoje as pessoas têm 3, 4, né? Inclusive algumas fakes também, né? Só para incomodar, que isso aí a gente vai chegar daqui a pouco esse assunto também, mas acabam fazendo isso também, né? Com certeza. Então, com essa grande exposição, é preciso se atentar à legislação, aquilo que nos apresenta como garantias de direitos e de obrigações, que também temos, né? Não é somente direitos, também temos obrigações de fazer e não fazer, e é preciso um pouco de compreensão da legislação como um todo, da população, para que a gente possa, talvez, ter um mundo um pouco mais tranquilo nas redes sociais. Rodrigo, mas com o uso, né, das redes sociais aí, quais que são as responsabilidades civis, civil, até para as pessoas começarem a entender esse nosso assunto dessa tarde? Bom, nós temos o mais conhecido de todos, dano moral, né? Você tem o dano moral. Dano moral talvez seja o mais conhecido direito quando a gente tem aí uma transgressão de direito nas redes sociais. Mas não é somente ele. Nós temos possibilidade de dano moral, nós temos possibilidade de dano material. Dentro do dano material nós temos a possibilidade de algo que nós chamamos do direito, que é lucros cessantes, e que também vai ser aí danos emergentes, a depender de cada situação específica, né? Que daí, lógico, eu posso abordar com um pouco mais de exemplificação para ficar mais fácil entender o que seriam esses danos e as responsabilidades de, talvez, aí a pessoa ter que, judicialmente, que é o pior dos motivos, é o pior das hipóteses, judicialmente ter que ressarcir essa pessoa. E assim, para as empresas, quais que são as responsabilidades diante, né, dessas redes sociais? Bom, nós estamos num momento, talvez até um pouco diferente de toda a história da internet e tudo mais, até porque nós temos legislações específicas de tempo determinado. Por exemplo, nós temos a legislação da pandemia, a lei da pandemia que a gente fala, né? Então, a legislação da pandemia trouxe até mesmo alterações no Código de Defesa do Consumidor perante as empresas para as compras na internet, com a responsabilidade de ressarcimento, com prazo prolongado. Então, nós temos, assim, a internet hoje, de uma forma geral, um novo ambiente social, né? Porque antes nós tínhamos uma população que tinha uma interação. Hoje não, nós temos pessoas que elas interagem 100% na internet já no Brasil. Elas têm ali a compra de produtos até mesmo do supermercado. Ela não vai mais comprar o pão, é um aplicativo que traz o pão. Ela não vai ao supermercado porque o supermercado tem um aplicativo que traz a compra até a casa dela. Farmácia, verdura, tudo, né? A praticidade tudo, também, né? Tudo. E essa grande exposição trouxe até responsabilidades perante as empresas. Por exemplo, nós temos empresas que são de micro e pequenas empresas, né? Na verdade, meio de pessoas que estão iniciando uma atividade empresarial e que às vezes acaba tendo ali uma exposição na internet. Alguém vai lá e reclama do produto, né? Olha, não gostei do seu produto, não gostei do lanche que eu comprei naquele... da entrega, entrega. Demorou, tem todas essas coisas que acontecem também, né? E o que acontece? Às vezes o aplicativo que você elegeu ali para comprar o seu produto levou até você esse produto, né, com um atraso, algum motivo. A empresa que fez, no caso... o restaurante não tem qualquer culpa, mas em vez de ir lá fazer uma conversa com a pessoa, olha, vou atender melhor o seu pedido, né? Entre em contato pelo e-mail, pelo saque, para eu melhor te atender, entender o que aconteceu. Vão fazer uma futrica ali, né, Rodrigo? Já vão ali até expor também, como você falou, de repente na entrega a culpa não é do restaurante, é o entregador, que pode ser terceirizado também, então são várias coisas que dá para ser conversado antes de expor assim também, né? Exatamente. E o que está acontecendo no judiciário é justamente isso. Nós temos aí uma taxa de quase 40% no judiciário brasileiro nos últimos 2 anos, segundo o CNJ, de problemas relacionados à internet.
onde você tem lá sites justamente corretos de fazer uma reclamação, por exemplo, o site do Procon, que é um órgão que ele tem a competência e a atribuição de resolver, também, né? E não usar as redes sociais para fazer ataques indevidos às empresas, porque acaba sendo indevido. Por mais que você tenha o direito, a via eletiva escolhida não é a adequada. Correta. E assim, sobre a manifestação de pensamentos nas redes sociais, como isso é garantido em lei? Porque agora ficou fácil, né, você reclamar, ou comentar, ou falar de alguém ali na internet também, né? Sim, bom, talvez um dos direitos mais sagrados, até mesmo para a imprensa, né, a liberdade de expressão, né, a manifestação de pensamento. Veja, isso nós temos desde a década de 50, por legislação específica, né? Então, quando você tem a possibilidade de expressar o seu pensamento livremente, e lógico, vedado o anonimato, você tem que realmente estar ali, colocar, olha, eu estou falando isso, né? Eu, Rodrigo, tenho essa opinião. Você pode ter uma opinião diversa da minha, né? Mas desde que você se identifique, a minha opinião é diversa, respeito a sua, mas a minha opinião é diferente. Veja, nesse ponto, nós temos um direito consagrado, até mesmo um direito constitucional, né? Dentre todas as manifestações que nós temos. O problema é, o nosso direito de manifestar pensamento não pode se sobrepor ao direito do outro. E aí é que existe o conflito, né? A ofensa. Nem todo pensamento ele é bem-vindo juridicamente. O pensamento legal e de bom senso, ele é sempre bem-vindo e deve ser bem-vindo. Agora, a partir do momento que você tem um pensamento, talvez, vamos lá, racista, nunca vai ser bem-vindo pela sociedade. E aí é onde nós temos um problema jurídico. E já começa a linha de preconceito e tal, daqui a pouco a gente vai entrar nessa linha também. Mas eu queria que você explicasse, Rodrigo, como o jurídico atua então nessas questões, né, das redes sociais e a liberdade de expressão, até que ponto as pessoas podem. Você deu uma explanada aí pra gente também que tem que ter, mas cordialmente, sabendo se expressar também, né? Justamente. O que está acontecendo de uma forma geral falando, né? Está conversando com alguns conciliadores, Poder Judiciário. As pessoas, quando chegam até a uma vara, para uma audiência, elas acreditavam que aquele ambiente, que é a rede social, funcionava da seguinte forma. Ela manifesta um pensamento, agride uma pessoa. Aí, quando ela apaga no dia seguinte, quer dizer que ela desfez. Foi uma brincadeirinha. Desfiz o ato. E aí o que acontece? Se a pessoa foi lá e salvou, filmou, tem uma prova, tem testemunhas que viram aquilo, ela se sentiu ofendida, humilhada, apagar a mensagem não é suficiente para juridicamente desconstituir o ato praticado, que foi o que aconteceu na maioria dos casos. As pessoas chegam para a audiência e falam, tá, mas eu apaguei. Eu não posso chegar para você e te fazer uma ofensa absurda e falar, tudo bem, mas eu me desculpo. Veja, eu tenho que reparar esse dano, né? Eu tenho que reparar esse dano. Daí, lógico, vai entrar em grandes celeumas, mas eu acredito que perceber que aquilo que se aplica ao ambiente digital é a mesma legislação do ambiente físico, do qual nós temos que ter a mesma cordialidade, porque na internet dá muita coragem. Você todo mundo que não está frente a frente. Não está frente a frente. Eu não falo para você uma coisa, que talvez se você fosse meu inimigo, que não é, obviamente, mas se você fosse meu inimigo, eu não falaria na sua frente algo que eu tenho coragem da minha casa de escrever na sua rede social. E apagar posteriormente não é motivo suficiente aí para dizer que a coisa está resolvida. Na verdade, isso vai para o judiciário e acaba abarrotando o judiciário por questões de bom senso. E assim, o usuário que utiliza essas redes sociais até para disseminar ataques pessoais, ou espalhar conteúdo falso, ofensivo, que ilegalidade que ele está cometendo? Dependendo do que ele escreveu, o que ele fez ali também? Sim, porque veja, se eu trago uma situação de um cunho pessoal, né? Olha, não gosto de você, não gosto disso, não gosto daquilo, você é isso, você é aquilo. Eu estou entrando no foro íntimo, que vai entrar dentro da área de direito civil, e por ser direito civil, entra dentro da indenização, de dano moral, dano material às vezes, né? Mas veja, se eu trago ali algo que é inverídico, né? Eu estou tratando ali de uma área que não é mais civil, ela é criminal, que daí já é calúnia. Então, caluniar alguém é crime passível de condenação penal. Isso vai ser investigado já não é nem no fórum, no juizado, é na delegacia,
é de frente com o delegado. Então, criar situações falsas, né? Mentindo mesmo, né? Acaba sendo uma mentira. Mentindo na internet sobre um ato ou sobre um fato de uma pessoa do qual não aconteceu, nós estamos diante de um crime de calúnia e até mesmo de difamação passível aí de judicialização criminal e não civil. Acaba sendo mais grave. E quais são os meios, assim, os direitos que as pessoas têm para procurar, ou de repente ver o que o agressor fez, e explicar essa pena também para eles saberem que eles estão fazendo coisas erradas? Bom, vamos lá. Uma coisa é o direito que a pessoa tem, né? Aí vai muito do bom senso de cada um. O direito que a pessoa tem. Se a pessoa foi ofendida, se a pessoa ela foi agredida nas redes sociais, né? Ela primeiramente precisa produzir a prova para se garantir. Como que ela produz a prova, né? Bom, primeiramente, lógico, sempre buscar ali um advogado. A gente orienta a um advogado de confiança da família, né? Se não tiver um advogado, não conhece nenhum advogado, nós orientamos buscar a OAB local de sua cidade, né? Ligue para a OAB, fala, não tem um advogado, preciso do advogado, vocês poderiam, porque a OAB é a única instituição que poderia indicar um profissional, né? Os demais nós não poderíamos fazer dessa forma. E aí, buscando um profissional, esse profissional vai ensinar como é que constitui a prova. E isso precisa ser assim no dia, na hora. Porque se a pessoa apagar, fica muito difícil você produzir uma prova, né? Lógico, a gente parte do princípio. Vamos começar pelo básico. Vai lá, pega o celular, filma, tira foto, mostra a mensagem na área digital, dá print de tela, chama alguém que tenha maior habilidade ali na casa com a internet, peça para fazer um registro prévio e aí, posteriormente a isso, busca um profissional, advogado. O advogado vai verificar essas provas prévias e ele vai tomar o caminho necessário, porque daí nós temos, via cartório, a possibilidade de produção de uma prova chamada ata notarial, que é um documento técnico jurídico. E aí o advogado vai buscar essa produção desse documento, que pode demorar até alguns dias. Pode ficar, dependendo muito do cartório, 1, 2 dias ou pode demorar até uma semana para produzir. Tempo suficiente para a pessoa pagar. Por isso que a gente fala, tenta ainda que de forma caseira, né, ressalvar. Guardar esse material, que é a prova principal. Mostrar o que ele fez, o que ele escreveu, o que ele tem. Porque como ela falou, apagar não é você... Ai, desculpa, apaguei já. Não, muitas pessoas já viram. E a gente também no jornalismo, a gente aprende isso aí, que é a ética, né? A profissão. Você falou... Para você consertar depois, dá trabalho. Então, você tem que pensar muito bem. É ética, gente, é ética. Bom, mas agora a gente sabe também, Rodrigo, que está nessa época de eleições. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais os cuidados que é preciso ter até com a expressão da política nas redes sociais. Porque essa o pessoal sacaneia mesmo, né? Tipo assim, ficam batendo boca, acaba a amizade. E é um período, gente. Tem que saber entender a opinião do outro, como o doutor falou para a gente no começo. É você saber respeitar as opiniões. Você tem uma opinião, não quer arrumar confusão, não escreve lá. Você tem a sua, guarda para você. Lá vai dar confusão, com certeza, né? E não precisa isso, né? Exatamente. Ou o jeito que você coloca também, né? Bom, historicamente, né, a curto prazo, vamos falar aí dos últimos 30 anos, o Brasil, ele é um país extremamente democrático. Nós temos, na América do Sul, o maior número de partidos políticos para escolher um candidato, né? Eu, por exemplo, já tenho amigos que eu posso delinear que praticamente cada um deles tem um candidato que é diferente do meu candidato ou da minha candidata, né? Então é diferente. Por quê? Porque nós temos aí um páreo grande eleitoral. E lógico, eu posso fazer essa fala com base na eleição passada, não a que está por vir. Com base na eleição passada, é comum, nós encontramos colegas que brigaram com familiares. Né? O filho brigou com o pai. Grupo de família, sai do grupo, aquela discussão desnecessária. Irmãos brigando por conta de posicionamento político, né? Então, veja, nesse período a gente precisa fazer um exercício. O exercício, talvez, eu falo sempre, olhar para dentro, né? Para que você vai fazer o compartilhamento na rede social, sua rede social, aquilo que é mais sagrado, seus amigos, seus colegas, de algo que a própria legislação diz, o voto é secreto. Para que se expor? Né? Se você for filiado a um partido, se você está numa campanha, se você é candidato, ok, isso faz sentido porque você precisa daquilo, você precisa do voto. Você está vivenciando tudo aquilo, está junto, né? Mas também é preciso entender que a gente precisa internalizar isso, né? Um crescimento no país. Por quê?
Porque a vontade do próximo, a vontade do outro, ela precisa ser respeitada. Então, se você tem uma candidata ou um candidato, se eu tenho uma candidata ou um candidato, infelizmente, nós vamos ficar aqui durante 6, 8 horas, 10 horas conversando, eu não vou conseguir te convencer, você não vai conseguir me convencer e a gente perdeu muito tempo. Diferente de uma pergunta, de você chegar, Rodrigo, eu não tenho candidato. Qual candidato que você acha que tem uma ideia realmente de mudança na minha política local, no estado, no Brasil? E aí a gente pode iniciar uma discussão. Só que se eu tenho uma percepção que você já tem a sua escolha e eu tenho a minha, a gente tem que se respeitar em relação a isso. Eu jamais posso te atacar na rede social, porque você pode, inclusive, buscar aí a reparação. É isso até que eu ia te falar também, porque tem muito jeito da gente se expressar na internet, né, sem ofender ou também sem infringir a lei, né, corretamente. E uma coisa que a gente precisa ficar atento é justamente agora com as fake news, né? Veja, sair compartilhando qualquer conteúdo é perigoso até para quem compartilha, porque você pode ser o emissor de uma mensagem falsa. Então, primeiro, vai verificar se essa mensagem é verdadeira. Como nós estamos chegando no segundo período, agora, que é um segundo período do ano que realmente a eleição vai aquecer, é comum, em como todas as eleições, não é algo da eleição passada, se nós verificarmos aí na história, lembrarmos, principalmente nas eleições municipais, nos últimos 30 anos, na última semana acontece de tudo. É notícia falsa, é pesquisa falsa, é panfleto na rua. Isso acontece nos últimos 30 anos no Brasil, não é nada que foi inventado agora, né? Mas ficou mais fácil agora compartilhar nos aplicativos de mensagens do celular, nos aplicativos de redes sociais também, né? Então é preciso você verificar, essa informação ela é realmente importante, ela é relevante, né? Eu preciso expor socialmente que isso aqui é relevante, ou eu vou criar inimizades. Então é preciso levar em consideração esses pontos e verificar se a informação é verídica. O Tribunal Eleitoral tem um aplicativo para verificar se a informação é verídica ou não. A gente precisa se apropriar disso, porque o compartilhamento pode ensejar aí até mesmo a punição do eleitor. Tá vendo, gente? Tá muito importante ficarem atentos a isso, né? Para você não se incomodar judicialmente também, né? E nem arrumar confusão ali. E se você tem mais dúvidas também, quer saber um pouco mais sobre esse assunto, pode mandar suas sugestões de perguntas para a gente, o que você quer saber aqui da área de direito também na internet, que a gente traz novamente, né, o Dr. Rodrigo aqui, Saldanha, para tirar nossas dúvidas. Gratidão, obrigado pelas dicas aí importantes dessa tarde. Muito obrigado, agradeço a todos, tenham todos uma boa tarde. É isso aí. Bom, agora